O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. 9h15 de volta com o Universo Literário. Disse que era rapidinho. Você disse, né, o que era rapidinho. É, rapidíssimo. E hoje, Hugo, como a gente disse no primeiro bloco, na primeira hora... Na abertura do programa. Exatamente. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, não é isso? Sim, um dia muitíssimo importante. Pois é, e nesse Dia Internacional da Mulher, nós não podemos deixar de trazer o assunto também para a literatura. Historicamente, a participação da mulher na sociedade foi bastante limitada por um machismo enraizado. O processo de exclusão da mulher na cena literária começou com uma educação não igualitária entre meninos e meninas, somado a uma falta de incentivo. É isso, e apesar das diversidades, algumas mulheres produziram consistente conteúdo literário. Ainda no século XX, era comum que as mulheres publicassem, né, suas obras utilizando pseudônimos masculinos ou mesmo os nomes de seus maridos. Foram vários anos até que as autoras adquirissem uma autonomia um pouco maior para produzirem os seus próprios livros. Contudo, os estereótipos e o machismo ainda predominam. Pois é, e para falar mais e discutir sobre a relação entre mulheres e a produção literária, nós conversamos com a professora Constância Lima Duarte, professora aí de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras da UFMG, sobre esse assunto, e a gente vai ouvir agora. Bom dia, professora Constância Lima Duarte. É um prazer falar com a senhora aqui no Universo Literário. E para começar esse nosso bate-papo, a gente, viu aí que a senhora tem experiência na área de literatura brasileira, com ênfase na literatura de autoria feminina e na crítica literária feminista. A gente queria que a senhora começasse falando como que é o seu trabalho nessas áreas e o que é a crítica literária feminista. Trabalho já há alguns anos, minhas pesquisas estão voltadas para essa questão, porque sempre me intrigou muito, me incomodou muito o fato de não conhecermos as primeiras escritoras, a literatura de autoria feminina. Se olharmos nos livros, nos clássicos da história literária, nos mais conhecidos e citados nos cursos de letras, raramente eles falam de uma escritora antes dos anos 30 ou 40 do século XX. E quando a gente vai fazer alguma pesquisa, descobre que tivemos muitas escritoras. Então isso sempre me incomodou e eu tento contribuir, colaborar para divulgar essas antigas escritoras, principalmente. Excelente, professora. Professora, há uma espécie de preconceito que relaciona, as autoras mulheres a alguns estilos literários específicos? Bom, começando. O preconceito, sim. As mulheres demoraram a entrar na literatura, né? Praticamente as primeiras, até porque não era autorizada a presença de mulheres nas escolas. Demorou alguns séculos. Enquanto os rapazes da elite iam para Coimbra, para Paris, para Lisboa estudar, as meninas da elite ficavam em casa, trancafiadas em preconceitos e impedidas de estudar. Então, quando as primeiras tiveram acesso à leitura, à alfabetização, aprenderam a ler, elas começam também a escrever. Então, é interessante observar, conhecer isso. Essas primeiras escritoras que começam, e quando elas começam, elas já são conscientes de que são exceção naquele mundo de mulheres analfabetas, de mulheres submissas, que não sabiam nada, tá? A lei que autoriza a abertura de escolas para meninas no país, imagina, é de 1827. Nossa! Então, olha quantos, já havia literatura brasileira. Né? Muito legal. Já havia inúmeros escritores conhecidos, escrevendo e tudo mais. E as mulheres não. Então, é por isso que só começamos no século XVIII, final do XVIII, Bárbara Eliodora, Beatriz Brandão. Então, são as primeiras mulheres, assim, da elite, seguem. Tem professores particulares que vão para escolas ou são ensinadas e começam a escrever. E, professora, a senhora falou aí sobre as primeiras mulheres, quando elas começaram a ter acesso à leitura. Quais que foram os principais nomes das pioneiras da literatura brasileira?
Foram algumas. Por exemplo, Nízia Floresta Brasileira Augusta. Beatriz Brandão é de Ouro Preto, foi uma das primeiras em Minas. Eu falei da Bárbara Eliodora, a mulher Alvarenga Peixoto, né? Foram as primeiras, e é interessante isso, elas são conscientes da exceção que representam. Algumas com mais ênfase, outras com menos. Nízia Floresta é autora de um livro, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, de 1832. Percebe? Quer dizer, logo Sim. que ela começa a escrever, que ela começa a publicar, ela já está pensando nos direitos das mulheres. As ideias mais avançadas que havia na Europa feminina, ela conhecia, imagina, morando lá em Recife, lá no interior no Nordeste brasileiro, ela tem conhecimento dessas novidades e faz os direitos das mulheres brasileiras. Sim. Professora, e a gente pode dizer que há uma união entre as autoras, né, as mulheres, para tematizar as pautas feministas nas obras que têm sido publicadas desde então? Sim e não. Sim e não. É difícil responder isso sem dar muitos exemplos. Há uma vertente, digamos, da literatura de autoria feminina mais consciente, mais preocupada em conscientizar as contemporâneas, as suas outras, percebe? As companheiras. Então nós temos escritoras assim, tiveram essa preocupação em fazer livros, em publicar, em denunciar o estado de submissão, o estado de aniquilamento que as mulheres viviam. Sim. Sem direito a nada, sem direito a opinar nem sobre a própria vida, muito menos dos filhos. Então, essa mudança, isso tudo aconteceu muito lentamente. Mas, do mesmo jeito que tínhamos essas escritoras conscientes, havia também aquelas preocupadas, que não estavam preocupadas com isso, preocupadas apenas consigo próprias. Sim. Entende? Que não Sim, claro. Que não se empenharam nessa questão, mas a maioria empenhou. Eu estou falando isso, mas eu estou aqui pensando nesse momento, no século XIX, houve um empenho muito grande de escritoras em conscientizar, em criar jornais, né, criar periódicos para esclarecer as mulheres, para convencer os pais a deixarem suas filhas estudar, irem para a escola e tudo mais. Sim, e falar com as mulheres de seus direitos também. Sim, professora Constância, agora trazendo um pouquinho assim mais para o que a gente vive hoje, quais os tipos de políticas públicas que podem ser desenvolvidas para estimular a produção literária feminina? Eu acho que é interessante, por exemplo, olhar a literatura de autoria feminina sem preconceito, por exemplo, sem desconfiança, sem achar que é algo menor, né? Se você se der ao trabalho de pesquisar os últimos 10 anos, os prêmios nacionais distribuídos no país e até fora do país, você vai ver que a grande maioria foi dada para homens. É verdade. Às vezes os mesmos. Então, uma contribuição fundamental, a primeira é essa, o preconceito de lado, né? Ver que uma mulher pode considerar uma boa escritora, ter o valor de uma escritora. Eu acho importante falar isso, quer dizer, as mulheres demoraram a entrar na literatura, no meio, no universo literário, porque demoraram a serem aceitas nas escolas. Sim. Então, começa por aí. Agora, no momento em que as mulheres foram admitidas na escola, tiveram que vencer o preconceito das famílias, dos familiares, né? Isso era para mulher branca, tudo isso da elite branca, tudo isso tem que ser levado em conta. Sim. A mulher negra teve outra luta, né? Foi outra luta, então demorou-se muito mais. Se agora temos tantas escritoras negras, assumidamente
assumindo a sua etnicidade, é uma coisa recente, é um fenômeno Sim. que estamos vivendo. Verdade. Porque somente, é muito recente essa entrada, né? As primeiras, tudo isso, as primeiras doutoras, as primeiras professoras, é esse momento que estamos vivendo. Então, são histórias que tem um atraso muito significativo, que é importante falar também. Verdade. Tá? Professora, e apesar, né, de as publicações de obras de mulheres hoje serem mais presentes, a gente vê mais, né, a literatura feminina, mas essa literatura ela ainda sofre com tentativas de silenciamento? Eu penso que cada vez menos. Há 40 anos atrás, há 50, 30 anos atrás, com certeza eu diria que sim. Hoje não. Hoje há um empenho e uma coragem e uma disposição de enfrentar o preconceito, as dificuldades e tudo mais. Então eu penso que a jovem escritora hoje vai de peito aberto, ela enfrenta tudo, ela se autopublica, ela acredita em si mesma, sabe? Enfrenta concursos e tudo mais. Eu acho que com certeza mudou, com certeza muita coisa mudou. Professora, eu posso dar meu depoimento como homem, estou aqui ao lado da Jaiane, né? É muito bom ter uma mulher para falar sobre esse tema aqui ao lado, não ser só eu entrevistando, mas eu posso dar o meu depoimento que a gente realmente tem menos contato com a literatura escrita por mulheres. Eu sempre fui uma pessoa que buscou a literatura desde cedo, e o maior contato sempre foi com a produção feita por homens e segue esse padrão. Hoje tenho descoberto algumas escritoras, inclusive brasileiras. Veja, os editores eram homens, os críticos literários eram homens, era natural, entre aspas, que na hora de escolher, de fazer uma história literária, que ele escolhesse os seus pares. Sim. Sabe, então a literatura de autoria feminina, estou recuperando uma pergunta lá de trás, eu acho. Sim, fica à vontade. A literatura de autoria feminina, então, ela sofreu uma resistência para ser aceita, uma resistência por parte da crítica. E a crítica faz a cabeça do leitor. Sim, verdade. Percebe? Se eu organizo uma antologia e coloco 20 homens e uma mulher, ou nenhuma mulher, eu estou fazendo o cânone. Sim. Eu estou estabelecendo um cânone literário. E as mulheres ficaram fora desse cânone. Apenas, olha só, se você consulta os livros, as histórias da literatura brasileira, nós só vamos ter, as primeiras escritoras vão entrar em 1930. Raquel de Queiroz e Cecília Meirelles. São as primeiras, porque elas eram tão boas, que não dava para fingir que não estava vendo. Excelentes, né? Excelentes. Exatamente. Então começou sabe, elas foram vencendo a resistência, mas muitas outras escritoras existiram antes de Raquel de Queiroz e antes de Cecília Meirelles. Antes de Henriqueta Lisboa. Na década seguinte, na década de 40, aparece Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles. Na década de 50, Nelly de Pinhon e outras. Então, a literatura de autoria feminina se impôs de uma forma assim tão segura, tão firme, que não havia como não negá-la, não havia como dizer que não existia. Percebe? Sim, percebemos. Não tinha como não respeitar. Eu acho pela qualidade. Mas é claro que existia antes também. Foi nesse momento, quando Cecília Meirelles entra na literatura brasileira e outras, tá? Outras junto com ela, outras poetas, poetisas. O termo era poetisa. Poetisa é o feminino natural, dicionarizado de poeta. Sim. Poeta e poetisa. Mas quando ela surge, os críticos literários, para mostrar respeito por ela, estou falando aí bem de Cecília Meirelles, começa a falar, Cecília é um poeta. Henriqueta Lisboa, o Mário de Andrade fala, é poeta até debaixo d'água. Sim. Poeta. Quer dizer, tem que ser o masculino. É. O valor, a importância estava no masculino, na forma masculina.
nossas poetisas, tudo que elas queriam era serem reconhecidas, claro. E essa acham lindo serem chamadas. Todo poeta fosse bom e toda poetisa ruim, entendeu? Certo. Entende a coisa? Entendemos. Todo poeta era bom e não é, tem umas porcarias de poetas também. Sim. Mas não. Então, para falar que uma mulher era boa, ela escrevia igual um homem, ela era um poeta. Ana Cristina César, lá nos anos 70, foi que mudou isso um pouquinho. Ela falou assim, eu não sou um poeta, eu sou uma poeta. Excelente. Ela criou. Isso não existe no dicionário, percebe? É uma coisa, é ideológico, Sim. É um jogo ideológico de poder. O poder está no masculino. Ainda infelizmente, claro, né, professora? Por isso é tão importante falar desse tema, ainda mais num dia como hoje. Claro. Professora, essa conversa nossa me fez lembrar de um filme que eu vi nesta semana, que eu não sei se a senhora chegou a ver, é um filme... Esse filme que a Glenn Close foi indicada ao Oscar, A Esposa, claro. Ele traz toda essa discussão, né, professora? Uhum. Essa necessidade de um homem, enfim, não vou dar spoiler aqui pro nosso ouvinte que ainda não assistiu ao filme, mas foi isso mesmo. As conexões das falas que a senhora trouxe muito bem aqui me fizeram muito voltar a alguns momentos do filme, e eu aproveito para indicar, né, para as pessoas que, né, além de ler todas essas escritoras que a senhora listou aqui, que também assistam ao filme, porque não vão se arrepender. Professora Constância, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Universo Literário. É um prazer falar com a senhora. Hugo, também, qualquer outra coisa. Nesse assuntinho, eu deito falação. Excelente. Jaiane também, né? Queria agradecer. Com certeza, professora, muito obrigada pela sua participação. Acrescentou muito aqui pra gente e a gente se fala na próxima. Estou à disposição, tá? Nós ouvimos o bate-papo com Constância Lima Duarte, professora da Faculdade de Letras da UFMG, sobre a relação entre mulheres e literatura. A professora faz parte do grupo de pesquisa Letras de Minas, Mulheres em Letras, da UFMG. Em sua trajetória profissional, a professora Constância publicou várias obras abordando a participação feminina na literatura, entre elas no livro Mulheres em Letras, do qual foi autora, e A Escritura do Feminino, Aproximações, e Escritoras de Ontem e de Hoje, também dos quais ela foi coautora. Todas essas obras foram publicadas pela editora Mulheres e podem ser encontradas no site do grupo de pesquisa, que é o mulheresletras.com. Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.